Oi, tudo bem? Nesta aula, vou apresentar para você que todo texto tem uma intenção. Então, a intenção textual. Este conteúdo está relacionado a implicações do suporte do gênero e ou do enunciador na compreensão do texto, conforme consta no edital do certame. Lá no edital está letra A e a letra B. Especificamente, este conteúdo, nós vamos trabalhar com a letrinha B, que é identificar a finalidade de textos de diferentes gêneros. No entanto, neste vídeo, vamos afunilar para o texto publicitário. Apesar de eu trazer a intencionalidade textual de forma geral, com os outros textos também, mas o texto publicitário, ele tem uma particularidade. Qual é a intenção do escritor ou do produtor do texto? Há sempre uma intenção ao produzir um texto. A nossa comunicação no dia a dia, ela é intencional. Nos comunicamos com os amigos, os familiares ou com os vizinhos, com algumas intenções. Estas intenções podem ser com o objetivo de informar um fato novo do nosso dia a dia, convencer o responsável a dar alguma coisa para você, emocionar, por exemplo, no Dia das Mães, quando escrevemos uma cartinha, um bilhete, para emocionar a nossa mãe, ou até mesmo esclarecer alguma coisa que tenha acontecido no nosso dia a dia. Então, o escritor, ele sempre escreve com uma intenção. Seja para informar, convencer, emocionar, esclarecer o seu próprio texto, seja para criar efeitos artísticos por meio da seleção ou combinação de palavras, isso em relação ao texto literário, considerando a sua sonoridade ou múltiplas relações de sentidos para impressionar o leitor. Há alguns elementos que dão pistas sobre essa intenção textual. E é isso que nós vamos ver a seguir. Primeiro elemento, a fonte bibliográfica do texto. Por isso que é importante observarmos a referência, onde esse texto foi publicado, quando esse texto foi publicado e um outro elemento, o título. Inicialmente, vamos ver a fonte bibliográfica do texto e o que ela traz de informação para nós. Fonte bibliográfica. Se a procedência for um artigo de um jornal ou revista semanal, ou seja, depois de analisar a fonte bibliográfica do texto, identificou que foi publicado em um jornal. Qual é a intenção? Jornal são publicações diárias ou semanais que têm o objetivo de informar sobre as coisas que estão acontecendo no Brasil e no mundo, não é? Então, geralmente, o objetivo, a funcionalidade de um texto publicado num jornal, numa revista, num blog, por exemplo, se for um blog de notícias, é informativo. Ele traz essas informações para você. Tem uma intenção racional, propondo um debate de ideias, podendo tratar de fatos econômicos, sociais, políticos, artísticos também, religiosos e científicos, mas relacionado à informação. Outro elemento sobre a fonte bibliográfica. Agora, se for um texto publicado em um livro de ficção,
podendo ser uma novela, uma poesia, um conto. A intenção do autor, ela já será outra. Ela quer trabalhar as suas emoções. Neste caso, o autor ele não tem a intenção de informar. Ele quer apresentar para você, o leitor, possíveis reflexões, possíveis conflitos, valores humanos. E a intencionalidade nesses casos, ela será outra. Ela será emocional ou sentimental. E o último elemento, o título. O título, como eu sempre falo, é o resumo do texto. Nós já começamos a identificar sobre o que vai tratar o nosso texto a partir da leitura do título. Lemos o título, isso já prende a nossa atenção ou não. Se não gostarmos do título, nós não vamos ler aquele texto. Devemos insistir, mas é muito difícil. Em relação ao cartaz, vou chamar de cartaz todo texto publicitário que tem uma funcionalidade, que tem uma finalidade. E essa finalidade, ela é um pouco diferente das anteriores. O cartaz, de um modo geral, tem como finalidade promover uma ideia ou causa, divulgar a marca de um produto ou de uma empresa, um serviço ou uma instituição de forma objetiva e criativa. O cartaz, ele pode ser tanto informativo quanto apelativo. E devemos observar, analisar a intenção do locutor, observando principalmente o título, as imagens, linguagem não verbal, o corpo do texto, linguagem verbal, logomarca e o slogan. Além disso, o cartaz tem o objetivo de estabelecer uma interação com o receptor da mensagem, ou seja, eu, você. O locutor tem um propósito de estabelecer uma interação com o seu interlocutor ou locutário. Este propósito é sempre o de comunicar algo a alguém. Pode ser uma informação sobre um evento, sobre um filme em cartaz, uma peça de teatro, até mesmo a conscientização sobre alguma campanha. Nós estamos vendo muitos cartazes relacionados ao uso da máscara, álcool em gel. Provavelmente na escola de vocês tenha alguma coisa sobre isso. Nas ruas também tem muitos outdoor explicando, mostrando. E além disso, nós temos também cartazes com uma função extremamente apelativa, que tem o propósito de convencer alguém sobre alguma coisa. Alguma coisa de que tipo? Para que você adquira o produto. Às vezes, a campanha é tão apelativa que nós não precisamos do produto e acabamos comprando. E quais são as características do cartaz? Esses cartazes de forma apelativa, com uma linguagem apelativa, eles apresentam verbos no imperativo. Vocês lembram do modo imperativo? Aquele da ordem, do conselho. Além disso, possui linguagem verbal e linguagem não verbal. Usa, enquanto linguagem verbal, textos curtos e sugestivos, adequado ao público, adequado à faixa etária desse público. Apresenta muita criatividade
e tem a preocupação com a estética, a aparência. Tem uma harmonia entre o tamanho das letras, as imagens, o espaçamento e, principalmente, utilização de cores. E agora nós vamos para uma atividade de observação, análise e depois resposta no comentário, está bem? Você terá contato com 3 textos publicitários. Analise a linguagem não verbal, então observe, veja a linguagem não verbal, as cores, linguagem verbal e a origem do texto. Caso não tenha a origem do texto, procure estabelecer uma relação com quem poderia ter produzido um cartaz desse. E aí sim, você vai responder nos comentários qual é a finalidade de cada um desses 3 cartazes, desses 3 textos publicitários. Vou mostrar para você agora. Primeiro, observe a imagem. Depois, observe a cor. Terceiro momento, faça a leitura detalhada. E depois, procure a origem da publicação. Caso não tenha, pense quem poderia ter promovido essa campanha, para depois responder qual é a finalidade do texto. No segundo cartaz, a mesma coisa, está bem? E no terceiro, também a mesma coisa. Essas 3 imagens estão aqui na plataforma, tá? Postem nos comentários para eu ver a resposta de vocês. Até segunda-feira.